AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Obrigado pela deferência, meus amados irmãos. Podem tomar assento. Página 40 da nossa revista. Tá. Certo. Tem ainda alguns irmãos se acomodando. Quando eu falei sobre a questão dos 4 grupos na igreja de Corinto, nós precisamos entender que Paulo não estava elogiando a nenhum grupo. Ele estava repreendendo aos 4 grupos, dentro daquele contexto que eu coloquei, não é? Uns que só obedecia a Pedro, ou a Paulo, ou a Apolo, e outro só a Cristo. É nesse sentido, só para ficar bem claro. Quando a gente coloca assim, pergunta para os irmãos, é com muito respeito, para que a gente possa entender aquilo que o texto está querendo dizer. Amém? Amém? Amém. Os irmãos já chegaram, graças a Deus. Então vamos prosseguir. Na página 40, revista. Não há dúvida que existem muitos cristãos que gostariam de pôr em prática o seu discipulado. O problema é como desenvolver esta tão grande missão, pois não sabem por onde devam começar. No entanto, todo cristão precisa saber que o Senhor Jesus simplificou sobremaneira a forma para se evangelizar, ou se pregar o evangelho, que não é necessário ser um acadêmico para divulgar a gloriosa mensagem da salvação. O acadêmico também pode, mas não necessariamente tem que ser acadêmico para poder anunciar o evangelho. Qualquer pessoa pode anunciar o evangelho, por mais simples que seja essa pessoa. Sendo assim, qualquer pessoa que tenha passado pelo processo espiritual do novo nascimento, quer dizer, ela já tem um testemunho, demonstre obediência à palavra de Deus e amor pelas almas perdidas, pode se tornar uma reprodutora de discípulos para o reino de Deus. Amém? Numa determinada igreja, me lembrei de um fato. Era uma igreja muito grande, e o seu pastor era um homem acadêmico, nada demais nisto, né? E trabalhava também numa determinada empresa. Quando foi um dia, ele convidou o diretor da empresa para visitar a sua igreja. Olha só. Ele, não, qualquer dia eu irei, mas o senhor me avise, por gentileza. Então, ele queria que o diretor avisasse para ele dar uma orientação à igreja, porque, afinal de contas, era um homem muito importante, que estaria lá e tal, não sei o quê. Então, ele ficou aguardando que o homem avisasse. Só que o que aconteceu é o seguinte, que os caminhos de Deus, irmãos, a obra do Espírito, ninguém pode saber como ela vai se processar. Quando foi um belo domingo à noite, para a surpresa desse pastor, o diretor chegou e não avisou, não tinha avisado. O pastor ficou apavorado quanto à recepção do homem, aquela coisa toda, afinal de contas é o diretor da empresa e tal, e corre o obreiro para lá, para cá, e chegaram lá então, colocaram o homem assentado num determinado lugar. Quando o homem acabou de se assentar, vem chegando uma irmã muito simples da igreja, que os irmãos chamavam ela Irmã Mariazinha, carinhosamente, era Irmã Maria. Sabe aquelas pessoas simples que vai chegando na igreja atrasado? Pai do Senhor para todos os meus irmãos. Não quer ver quem está cantando, pregando, nem nada. Pai do Senhor para todos os meus irmãos. Foi entrando, aí os irmãos, meu Deus do céu. O pastor, quando viu aquele homem entrar, irmão, sabe de quem foi que ele se lembrou? Ele já se lembrou da Irmã Mariazinha.
Porque ficava no culto, Deus opera, abençoa o pastor, abençoa a tua igreja, manda poder nesta noite. No culto ela não ficava calada. Ele já pensou nela. Quando ele olhou que não viu a irmã Mariazinha, ele se alegrou. Graças a Deus que ela não está aí. Porque senão esse homem ia sair daqui escandalizado. Quando menos ele esperou, quem entra? Entrou, irmão. Ela sempre chega. Ela vem andando, o diácono pega no Mariazinha. Não tem mais lugar do lado das mulheres. A irmã faria questão se colocasse a irmã. Não, irmão, para mim está bom em qualquer lugar. Pois aonde? Do lado do homem. Do lado do homem. Aí cumprimentou, orou, tal, e glória a Deus, aleluia, começou. Meu Deus do céu, por que esse homem não avisou? Irmão, foi o culto inteiro. E tinha hora que ela levantava do banco, pulava para dar um glória a Deus, perto do homem, e o pastor apavorado. Apresentou o homem, tudo bem, chegou a hora da pregação. E o pastor trouxe uma mensagem acadêmica, querendo alcançar o visitante, o nobre visitante. Será que o Espírito Santo está preocupado com isso mesmo? O Espírito Santo quer alcançar a todos. Pregou, quando foi no final do culto, ele mandou lá trazer o diretor. Diretor, mas o senhor não avisou para a gente dar uma recepção? Não, eu estou muito satisfeito. E o que é que o senhor achou do nosso culto? Não, culto muito bom, gostei muito e tal. E o que é que o senhor achou da pregação? Assim, bom, a pregação eu não entendi muito bem. Quem sabe, numa outra ocasião, eu entenda. Mas o que mais me tocou aqui, pastor, foi aquela senhora que estava perto de mim. Mas que mulher alegre, pastor. Aleluia. Que mulher alegre. Mas, pastor, a gente se sente bem perto dela. E quando ela se levantava assim, ela glorificava a Deus. Teve uma hora que ela, quando ela subiu, pisou no meu pé. O senhor sabe que quando ela pisou no meu pé, ao invés de eu sentir assim, dor, qualquer coisa, eu senti, foi uma satisfação dentro de mim, assim, uma alegria tão grande. Eu queria ter uma pessoa dessa constantemente perto de mim. Ele criou as coisas que não são para confundir as que são. Então, qualquer pessoa que tenha experimentado o novo nascimento, não importa a sua cor, a sua idade, o seu grau de instrução, ela sim pode ser anunciadora desse simples evangelho de Jesus Cristo, mas o evangelho de poder. O Senhor Jesus, quando escolheu, revista ainda, o Senhor Jesus, quando escolheu e chamou os seus discípulos, ele tinha em mente que estes formariam um pelotão que se multiplicaria a ponto de atingir as futuras gerações e fazer o evangelho chegar até nós. E não somente a nós, mas por nosso intermédio, tantos quantos o Senhor chamar. Desse modo, nós somos os continuadores desse processo para produzir outros discípulos. Por isso que eu disse que o discipulado faz parte da grande responsabilidade dos cristãos. Conheço ainda, não quero me exceder nas ilustrações ou nos fatos, mas isso serve para trazer aqui algum ensino para nós. Exemplos. Do Chile, alguns anos atrás, já faz muitos anos, eu acredito que esse homem de Deus já deve ter partido para a eternidade, pois na época ele já tinha uma certa idade. Pregador do evangelho. Ele tinha como profissão, preste atenção a isto, tinha como profissão pregar o evangelho. Ele não podia ver uma pessoa que ele tinha que pregar o evangelho. Ele pregava tanto que chegava a incomodar muita gente. Chegou a ser preso em todas as delegacias adjacentes, porque estava incomodando. Foi preso, mas não parava
de falar. Ele produzia discípulos. Quando foi um dia, levantaram uma calúnia contra ele e ele foi parar na penitenciária do estado. Olha só, no Chile. E colocaram ele numa determinada cela. Quando chegou num determinado momento, deu problema lá na cela. Por quê? Pastor não para de falar. Gente, não tem quem aguenta. Não para de falar. Chegou a reclamação para a diretoria. Se muda ele de cela, coloca ele na cela seguinte. Colocou ele na cela seguinte. Quando demorou uma hora e pouco, chegou a reclamação de novo. Deu problema na outra cela também. Por quê? O homem não deixa ninguém falar. Quer dizer, as pessoas ficavam roucas de ouvir. Então, e assim ele foi trocado de uma cela para outra, percorreu todas as celas do presídio, porque era problema, não deixava ninguém ler, não deixava ninguém escutar rádio, não deixava ninguém falar, só ele falava. Pregava sobre Jesus, sobre céu e sobre inferno. Quando chegou na última cela, na última vez que ele foi colocado em uma determinada cela, deu problema, o diretor mandou chamar, traz esse pastor aqui no meu gabinete. Foi lá e trouxe. Pastor, nós precisamos conversar para acertar algum detalhe aqui. Que detalhe? O senhor já foi preso várias vezes e não é de graça que o senhor foi preso, porque o senhor perturba. Mas eu perturbo? Em todas as celas que o senhor foi, eu só trouxe perturbação. Não, perturbação não. Eles estão perturbados. E eu prego para que eles sejam libertados da perturbação. Isso é diferente. Mas o senhor precisa ficar calado. Quem é que vai ficar ouvindo o senhor 24 horas somente falando de Bíblia, de céu, de inferno? Mas, doutor, não tem jeito. Eu fui chamado para falar sobre isso. Nós vamos fazer um acordo. O senhor vai ter que ficar um período calado, sem falar. Ele disse, doutor, eu não vou prometer, porque isso eu não garanto, não. Mas, doutor, o senhor precisa ficar calado. Mas não é que eu não quero, eu até poderia ajudar o senhor. Mas é que eu não posso. Eu não posso ficar calado, eu tenho que falar. Eu fui chamado para falar. Então, o senhor não vai ficar calado. Não vou prometer, não, porque eu não vou, não, eu vou falar. Então, tá bom. Chamou um soldado. Disse, sai com este homem daqui. Você só volte aqui na hora de dormir e das refeições. E não deixe ele falar. Fique do lado dele. O soldado disse, sim, senhor, doutor. Saíram para a rua. Subia a avenida, descia a avenida, estava um homem do lado. Quando ele via uma pessoa, já ia querer, você não vai falar. Sim, senhor. Até que chegou numa praça, onde reunia muita gente. O guarda com aquele homem, parou ali, ele senta um pouco, levanta, daqui a pouco foi já juntando gente. Quando viu um policial com um preso do lado, não estava de algema nada não, estava lá. As pessoas começaram ali a cercar o ambiente. Aí, quando ele olhou assim, aleluia. Só como ilustração, irmão, permita-me. Ele olhava assim, encarava uma pessoa. Já que não podia falar. Olhava o outro assim.
As pessoas movidas pela curiosidade se aproximavam do guarda. Ele é doido? Não, não é doido não. Ele é pastor. Pastor? É pastor? Ele é mudo? Mudo? Isso fala que você não queria saber, ele está preso. É que lá dentro da cela, na cela lá, ele perturba todo mundo, somente falando. Não, mas como que ele fala? Ele só fica assim, aponta para a gente, aponta para cima, aponta para baixo. É exatamente isso. É que ele prega sobre essas coisas de céu, de inferno, de Jesus, entendeu? Então, de modo que quando ele está apontando assim para você, aponta para cima e aponta para baixo, ele está dizendo que se você não aceitar Jesus como Salvador, você vai para o inferno. Aleluia! Se estes se calarem, as pedras clamarão. E assim o guarda pregava o dia inteiro para ele. Aonde ele chegava, ele fazia o gesto e o guarda ia e explicava. Operando eu, quem impedirá? Foi falado ontem aqui que não tem empecilho para a divulgação do Evangelho. Jesus venceu todos os obstáculos para chegar em Samaria. Todos. Conceitos e preconceitos, conforme foi falado ontem aqui. O problema não está no povo. O problema não está no povo. O problema está na gente. A gente precisa comunicar o Evangelho. Quem tem o Evangelho somos nós. Revista 4.1. O Espírito Santo. Eita! O aliado do discipulado cristão. O Espírito Santo é o executivo da Trindade. E como tal é ele quem realiza todos os planos, propósitos, olha só, desígnios e objetivos de Deus, de eternidade a eternidade. Ele é mencionado em toda a Bíblia, do início ao fim das Sagradas Escrituras. Na Nova Aliança, Cristo tomou forma humana por obra e graça do Espírito Santo, por quem também foi ungido para cumprir o seu ministério na terra, como está escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para, o quê? Evangelizar os pobres. 2. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. 3. Apregou a liberdade aos cativos. 4. 5. E se Jesus precisou ser ungido pelo Espírito Santo para fazer isto, imagine nós. Como humano, ele precisou ser ungido para isto. E o texto ainda diz: então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Isso foi lá na sinagoga. Com João Batista, não foi diferente. Ele foi o primeiro. Deus precisava de missionários para levar a sua palavra de restauração espiritual ao mundo. Então a primeira coisa que ele fez, qual foi? Foi, da forma humana, a pessoa de Jesus. Foi o primeiro missionário para que enviado para trazer a palavra, os desígnios de Deus às pessoas, para serem restauradas. Ele. Só que, para falar sobre esse missionário, precisou um outro missionário. E esse missionário se chamava João Batista. Ele não foi gerado por obra e graça do Espírito Santo como Jesus, mas o texto diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Então, um era gerado pelo Espírito Santo e o outro para falar desse que foi gerado pelo Espírito Santo, que também era cheio do Espírito Santo. De modo que tudo que precisa ser feito para pregar o Evangelho, irmão, tem que ser através do Espírito Santo. Sem Espírito Santo não tem igreja. A igreja não fará nada.
E, portanto, ele é o aliado da igreja. Interessante que aonde Jesus chegasse, que alguém perguntasse: quem é o Senhor? Eu sou a palavra. E ele disse isso na oração sacerdotal, né? Quando orou ao Pai, dizendo: eu dei-lhes a palavra que a mim me desse, e eles creram que eu saí de ti. Eles creram que eu sou a palavra. Quem é o Senhor? Eu sou a palavra. Aí quando chegava para João: você quem é? Eu sou a voz que fala da palavra. Eu sou a voz que fala a palavra. Ele é a palavra. Eu sou a voz. Você não foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, mas você pode ser cheio do Espírito Santo como a voz para falar a palavra. Revista, página 41. Portanto, seria imprescindível que os seus apóstolos também fossem revestidos de poder do Espírito Santo para compor a comissão que Jesus constituiu para anunciar a sua obra redentora em toda a terra. Dessa forma, o Espírito Santo se constituiu num aliado do discipulado de Cristo, que, noutras palavras, significa aquele que está junto, ligado ou unido. O Espírito Santo, deixa eu dizer uma coisa, irmão. De vez em quando, outro dia eu vi alguém dizendo assim: oi, pastor, o Espírito Santo no arrebatamento da igreja vai ser tirado da terra? Meu irmão, o Espírito Santo não vai ser nunca tirado de lugar algum, porque não tem como tirar. O que vai acontecer é que o Espírito Santo, ele cessará a sua forma na dispensação da graça, o modelo como ele atua hoje, mas o Espírito Santo vai sempre estar em todo o processo do juízo de Deus, de grande tribulação, de tudo. O Espírito Santo está, seja até para julgar, está ali. O Espírito Santo, não tem como tirar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é o executivo da Trindade. Então, em todas as épocas, enfim, o Espírito Santo é eterno. Só vai mudar a forma de atuar. Em relação à igreja, o Espírito Santo não precisa mais estar aqui fazendo isso que está fazendo hoje, porque a igreja já foi. Simplesmente isso. Mas ser tirado, não tem como tirar. E perdeu uma boa oportunidade de dizer amém. Os irmãos estão entendendo? A hora que chegar mais um aqui, eu vou agradecer. Como já mencionamos, fazer discípulos deveria ser a principal iniciativa dos apóstolos por todo o mundo. Porém, não antes de cumprir a determinação de Jesus, que preste de ser assunto ao céu, ou de ir para o céu, ele disse: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Existem duas coisas que Jesus fez, ou ordenança que Jesus deu, ou duas ordens que Jesus deu aos seus discípulos, né? Jesus chamou os seus discípulos, em algum momento ele mandou, ele enviou, em algum momento ele disse: ficai. Por gentileza, digam comigo. Ir, quando deveria ficar, não é menos perigoso do que ficar quando deveria ir. Nós temos esse exemplo na Bíblia, né? Aí Maás
Viu a liderança mandar alguém para falar com o rei? Não, mas espera aí, quem vai levar essa mensagem sou eu. Mas como você não tem mensagem nenhuma, como é que tu vai levar a mensagem? Não, mas eu quero ir. Queria ficar famoso. Chegar diante do rei com uma mensagem, né? Aí não teve jeito, irmão. Não, eu quero. Não, você não vai. Inclusive, já mandei um mensageiro. Não, mas eu vou na frente dele. Eu passo na frente dele. O atribuloso é assim mesmo. Ele é rápido. Bom, você não tem mensagem. O mensageiro já foi. Mas você quer ir? Vai por tua conta. E ele saiu correndo. Eu chego primeiro. E chegou mesmo. Quando o homem se aproximou, que abriram-se os portões, pastor. Olha quem vem ali. E parece que é mais. Deve vir uma notícia tremenda aí. Lá vem ele. E vem. Tocaram a buzina, o rei foi avisado, está em posição de receber o mensageiro. Notícia, quando o mensageiro chegou. E aí? O que é que você traz para mim? Ele se esqueceu de perguntar qual que era a mensagem. Sim, e aí, a mensagem? Eu vi um barulho. Mas que barulho, rapaz? Eu quero ouvir barulho, eu quero mensagem. O que mais nós vemos hoje é barulho, mas o povo está querendo mensagem. Fica do lado aí, fica do lado. Aí fica reclamando porque não tem oportunidade. Aí depois chegou o mensageiro com a mensagem certa. E na hora certa. Então, às vezes a gente precisa ficar. E às vezes precisamos ir. Já teve o caso ao contrário. Então vejam bem. Jesus bem sabia que seria impossível seus apóstolos desenvolverem tamanha responsabilidade sem que o Espírito Santo não estivesse à sua retaguarda como seu aliado consolador, mestre e guia. Irmãos, espera um pouquinho. O que seria da igreja de Cristo se o poder do Espírito Santo não estivesse atuando em cada crente para fazê-lo resistir às hostes satânicas que se impõem à pregação da palavra de Deus? Porventura não foi isto que fizeram os algozes de Estevão, o primeiro mártir da igreja, que mesmo sob pena de morte, não calava a sua boca, mas anunciava Cristo? Olha a obra do Espírito Santo na igreja. Eu estou perguntando o que seria da igreja se não tivesse o Espírito Santo. Uma certa ocasião, eu estava na minha casa, naquele tempo, minhas crianças eram todas pequenas, e eu era diácono da igreja. E não tinha carro, tinha telefone, naquele tempo era tudo mais difícil. Morava no Jardim Rochdale, congreguei ali 17 anos. E quando foi um dia, eu estava almoçando, tipo meio-dia e pouco, um horário mais ou menos assim, minha esposa lá na cozinha cuidando de alguma coisa, quando de repente, como que uma voz audível veio aos meus ouvidos e disse: desce correndo na casa do irmão João. O irmão João era um cooperador da igreja, tocava violão no conjunto musical, atuava bem a esposa, cantava, tudo. E eu tomei aquele susto, desci na casa do irmão João. Será que eu estou ouvindo vozes? Continuei. Segunda vez. Desce urgente na casa do irmão João. Meu Deus, casa do irmão João, isso é hora de ir na casa de ninguém, meio-dia, hora de almoço? Nada. Terceira vez. Desce na casa do irmão João. Eu vou lá na casa do irmão João. Ivanildo estava. O que é que tu vai fazer na casa dos outros na hora do almoço? Eu digo: eu sei lá. E fui. Era longinho, hein, irmão? Fui de a pé. Quando cheguei na casa, era a casa de uma irmã onde foi fundada a igreja do Rochdale, uma Anatécia. Tinha um portão e lá atrás ela alugava algumas casas. Era um cortiço e tal. E eu entrei lá, meu irmão João morava lá. E, irmão, quando eu cheguei no corredor, eu ouvi os gritos. Que vinha, e eu pensei comigo: meu Deus, os pecadores já estão se mordendo ali.
pecadores, à medida que eu fui me aproximando, de onde era que estava vindo o som, irmãos? Da casa do irmão João, cooperador da igreja. E aquele grito e tal, não venha não, não venha, se você vier eu lhe mato. Meus irmãos, e a porta meio cerrada assim, digo, se o Espírito Santo mandou eu aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Os vizinhos fecharam até as portas, mas o mensageiro chegou, e quando eu cheguei assim na porta, a mãe empurrei a porta, olha o tamanho da faca, irmão, que a irmã estava com ela na mão. Não venha não, mas a irmã era boa de faca, mas o irmão também era bom de pulo, viu? Já tinha quebrado uma ponta do mármore da pia, aí mandei um golpe lá, o irmão pulou do lado, quando pula para cá, eu cheguei na porta, Pai do Senhor, meus irmãos. Eita, se não fosse esse Espírito Santo, hein? Quem é que iria avisar, quem é que iria saber, irmãos, que o diabo estava preparando uma desgraça para a família? Aí o irmão olhou assim, olha aqui, irmão, olha aqui, olha a situação. Se eu não pulasse, olha aqui, um pedaço assim. Que a irmãzinha, quando fica nervosa, é um negócio. Você não precisa rir muito não, que você não é diferente não, hein? Tem problemas na casa que acontece, que aqui na igreja ninguém fica sabendo, só o Espírito Santo sabe. Ou então quando a pessoa morre. Certo irmão estava num velório, quando deu lá para uma certa hora da madrugada, a viúva ali chorosa. Aí o presbítero se empolgou, disse, meus irmãos, olhem para mim, olhem para mim. Eu estou sentindo de Deus que se nós orarmos pelo nosso irmão, Deus vai ressuscitá-lo. Na hora a viúva gritou, se ele ressuscitar, o Senhor vai levar para a sua casa. Toma cuidado que não vão querer que ressuscite tu não, irmão. Tu vai mesmo. O senhor gostaria de levar uma figura dessa para sua casa? Aleluia. Aí a gente descobre o que é que está acontecendo. Amém. Mas deixe eu completar. Eu disse, meus irmãos, eu estava na minha casa almoçando. Vocês sabem que isso não é hora de ninguém fazer visita na casa de ninguém. Mas o Espírito Santo falou comigo 3 vezes, irmãos, para descer aqui. Vocês viram como Deus amou vocês? E fui falando a palavra, li um texto no livro de Hebreus, e conforme eu li o texto, o coração foi sendo quebrantado. Choraram, e choraram, se abraçaram, pediram perdão e falaram até em línguas estranhas. Esta é a obra do Espírito Santo. Dá para ficar sem Espírito Santo na igreja, irmão? Dá para ficar sem Espírito Santo na nossa vida? Eu queria ficar aqui o dia inteiro. Aí vem a pergunta, mas precisa ver se a gente queria ouvir o senhor, né? Eu tenho ensinado na escola teológica, ensinava na escola teológica o seguinte, para os pregadores tomarem cuidado com o amém. O amém é perigoso. Ele é escrito com as mesmas consoantes e vogais, mas ele tem significado diferente, tem hora, viu? Amém, glória a Deus. A gente fica aqui a noite inteira, glória a Deus, aleluia, aleluia, amém. Aí o irmão vai se empolgando.
Aí a hora não espera, irmãos, um momento para frente, aí o amém muda de tom. Amém! É mesmo, Jesus, amém! O outro era assim seja, vai, fala mesmo. Esse não, esse já é. Sobre esse assunto lhe ouviremos noutra ocasião. E o obreiro não entende e pensa que está mandando seguir. Quando termina o culto, chega para o pastor da igreja, os irmãos, irmão, pelo amor de Deus, aquele lá nunca mais, viu? Por isso que tem um mandamento para os pregadores. Querem saber, sim ou não? Sim. Bem-aventurados os que falam pouco, porque eles serão chamados para falar outra vez. Ah, irmão, por isso que nunca mais me chamaram. Foi, porque você falou demais daquela vez. Chega lá para o irmão e diz, pastor, agora eu vou falar menos. Bom, não podiam resistir à sabedoria deste homem de Deus, Estevão, diácono da igreja. Tem diácono que fica perguntando por que é que ele tem que fazer curso teológico, por que ele tem que aprender, se ele não vai ser pastor, ele não é pastor, ele não sei o quê, e eu sou obrigado a fazer. Correm todo mundo quando vai chegando a época de consagração. Pastor Arnaldo me dá uma pilha aqui de histórico para assinar, e aquela coisa toda, um monte de gente correndo, porque está tendo consagração, está tendo consagração. Este homem aqui, esse diácono aqui, não tinha esse problema. Quando ele foi separado, ele já estava preparado. Durante um tempo expressivo, ficou discutindo com os mestres judeus, deu uma lição de Velho Testamento, falou lá do Gênesis até os dias de Jesus, uma lição, uma aula de teologia, e os homens ficavam enfurecidos, porque o texto diz que não podiam resistir à sabedoria. Essa sabedoria fala de academia. Ele conhecia as escrituras, um diácono da igreja, mas também tinha outra coisa que ele conhecia. O texto diz, e o espírito com o qual ele falava. Não é somente academia, não, irmãos. Não é somente pregação. Precisa o espírito. O espírito. O espírito fala exatamente de caráter espiritual. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Agora sou eu aqui que vou fazer um pequeno comentário aqui que eu escrevo. Daqui a pouco eu volto a me comportar aqui e a gente volta a falar da revista. Propriamente, quer dizer, do que está escrito, né? Porque da revista eu já estou falando. Então vejam bem. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia. Era muita gente. E disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao Espírito com o qual falava. Poder do Espírito Santo. Eu coloquei aqui, Atos 2, 1 a 13. Nenhuma obra missionária, vejam bem, nenhuma obra missionária terá sucesso se ignorar a total dependência e orientação do Espírito Santo. Paulo, sem consultar a Deus, resolveu programar um roteiro para fazer a obra missionária. Vamos ver o que aconteceu? Atos 1, 16. Não orou, não pediu direção, resolveu ir. Não vai pregar o evangelho mesmo, né, irmão? Não, Jesus já mandou pregar, vamos lá. Mas precisa de direção. Vamos ler? Por gentileza, vou repetir. Atos 16, versículo 6, para quem está marcando. Que diz? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha só, chegou na Ásia, lá na Frígia, pelas províncias da Galácia, e a gente vai pregar aqui. O Espírito Santo disse, aqui
Não. Mas não repregou o evangelho? Aqui, agora, não. Quando o Espírito Santo disser não, irmãos, não diga assim que não vai dar certo. E quando disser não, quando disser sim, não diga que não, porque também não vai dar certo. Muito bem. Aí o que acontece? Não deu certo. Então vamos fazer outra agenda. Vamos fazer outra agenda, a gente vai para outro lugar, que o Espírito Santo não quer que a gente fale aqui. Aí o que aconteceu? Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia. Vamos para Bitínia. Em Bitínia vai dar certo. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito de Jesus falou de novo. Não vai falar aqui. Mas o que está acontecendo com a gente? Disse Apolo, ou melhor, o companheiro de Paulo lá, o Silas, o que está acontecendo com a gente, rapaz? A gente está fora da direção, hein? A gente vai precisar orar. A gente não acerta uma, rapaz. Já 2 vezes, a gente nunca errou tanto. Vamos orar, vamos buscar Deus. Foi buscar a Deus. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Naquela ocasião, capítulo 16, versículo 9 e 10. Vamos ver o que foi que aconteceu quando buscaram a presença do Espírito Santo, quando invocaram o Espírito Santo de Deus, quando pediram a direção. Vamos lá. E Paulo teve de noite uma visão. Veio a visão. Em que se apresentava um varão da Macedônia. O varão lá da Macedônia. Ele rogava dizendo. O varão rogava dizendo, era uma visão. Passa Macedônia e ajuda-nos. Passa Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então essa é a direção. Essa é a direção. Está lá um moço que passa a Macedônia e ajuda-nos. A visão é aqui, meu filho. A direção é aqui. Aí a gente entendeu que o Espírito Santo estava querendo que a gente fosse, e fomos. E sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? Agora as coisas, não obstante a prisão e o sofrimento de Paulo e Silas, começaram a dar certo. O sofrimento na vida do crente não quer dizer que está dando errado, não. A tribulação, a catástrofe que acontece muitas vezes, Deus está fazendo amadurecer para realizar uma obra maior. Simplesmente isso. Eu nunca vi dizer que tribulação matou ninguém, nem acabou com a igreja. O que acaba com a igreja é pecado. Então veja bem, agora começaram a dar certo, não obstante esse sofrimento de Paulo, que foi preso e tudo, os resultados desta viagem logo começaram a surgir, como segue aqui. Olha só, foi nesta ocasião que se converteu a primeira mulher na Europa. Quem? Lídia. Lídia se converteu. Uma comerciante, tinha muita influência, não é? Foi nesta ocasião que foi estabelecida a igreja de Filipos. Olha só o que aconteceu por causa de uma visão certa, uma direção certa. Foi nesta ocasião que o carcereiro se converteu, e a sua família. E foi nesta ocasião também que a pitonisa foi libertada das cadeias satânicas. Todos os dias, quando os homens de Deus passavam lá, elas já... Gente, olha só, esses que passam por aqui e nos pregam a salvação, são servos do Deus Altíssimo. Estava falando a verdade, sim ou não? 1 dia, 2 dias, 3 dias. O diabo é esperto, irmão. Vamos elogiar ele, porque o povo, as pessoas gostam de elogio, não é? E assim não perturba aqui o nosso ambiente. Mas o Espírito Santo, quando foi um dia, quando chegou assim, este que nos anuncia a boa nova é servo do Deus Altíssimo, sai dela, Satanás. Estava falando a verdade? Estava, mas o servo de Deus não queria o diabo falando nem verdade, nem mentira. Sai de perto. E assim o Evangelho
teve êxito naquele lugar. O Espírito Santo, eu ainda estou aqui no meu comentário, tá? O Espírito Santo, como executivo da Trindade, dirige e orienta a igreja para se submeter à vontade de Deus. O pastor falou ontem aqui sobre a questão que a ida de Jesus a Samaria não era uma questão geográfica, uma escolha geográfica, mas era uma direção do Espírito Santo de Deus. Todo o movimento de Jesus, o pastor usou esse termo. Eu estou aqui e estou ouvindo as coisas e aprendendo, não é? Todo o movimento de Jesus, tudo que Jesus falava, não era por acaso, era sobre a orientação, direção do Espírito Santo. Pois ele diz, pois que o Espírito Santo me ungiu para andar na direção dele. Um homem de Deus que pecou, posição elevada, estou falando do rei Davi. Quando ele se viu nessa situação, ele foi orar a Deus e pediu 3 coisas. Olha só, ele já sabia, irmãos, que o poder, a coroa, o reino, ele já tinha passado dele. Não aconteceu, mas esse era o conceito dele. Pelo que eu fiz, só me resta pedir 3 coisas para Deus. E foi e pediu. Olha a primeira coisa que ele pediu, é no Salmo 51 isso. Não me lances fora da tua presença. Davi sabia muito bem, conhecia muito bem a história de Adão e Eva. Que quando pecaram, foram lançados fora da presença de Deus. E ele já temeu isto. Não me lances fora da tua presença. Primeira coisa. Segunda coisa. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não vai dar para eu andar sem o Espírito Santo não, Deus. Só faltou dizer, me mate. Mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Dá para andar um segundo, irmão, sem a direção do Espírito Santo? E em terceiro lugar, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Senhores, nós temos que ter a humildade de nos prostrar diante de Deus e dizer para Ele, eu não estou sendo mais o mesmo. Renova os nossos dias como dantes. Eu quero ser aquela pessoa que eu era dantes. Deus, eu não estou sendo o mesmo. Precisamos ter a humildade, repito, para dizer isto. Desde o menor ao maior, falando-se de escala ministerial. Nós precisamos do fervor do Espírito. Pastor Costa Dias, em uma certa ocasião, pregava dizendo, tenho pedido a Deus que me dê sabedoria para criar 2 coisas. Aí perguntou, querem saber o quê? Tenho pedido a Deus para que me dê uma solução para o problema de frieza espiritual na igreja. Esses cultos, cheios de formalidade, gelados, que do Espírito Santo, pouca coisa tem. Então eu tenho pedido para que Ele me dê sabedoria, primeiro, para fazer um termômetro espiritual. Termômetro espiritual. Colocaria na porta, e quando colocaria 2 diáconos lá na porta, um do lado do outro, e ele com o termômetro espiritual ali. Diáconos. Quando a pessoa fosse chegando ali, espera aí um pouquinho, irmãos. Mulher brigou com o marido em casa, ou o marido brigou com a mulher, saiu um na frente e o outro atrás. Quando chegasse na porta, espera aí um pouquinho, irmão. Mas o que é, irmão? Está lendo a palavra? Não, é que aqui mudou. Aqui não vai ter mais culto gelado, não. Vamos medir aqui a temperatura logo na entrada. Aleluia. Primeira invenção. E a segunda invenção era
que me desse sabedoria, ele me desse sabedoria para fazer uns comprimidos de fogo. Comprimido grande assim, tamanho de um sorrisal, de fogo. Pílulas, né? Pílulas. Aí fica um aqui, outro aqui. Quando chega assim, o irmãozinho xingou a irmã, obreiro do Senhor. Quando chegasse assim, espera um pouquinho só, irmão. Olhe para mim. Viu? Irmão, tá vendo? Tá vendo, irmão, porque aqui o culto não vai? Olha só a temperatura. Dá 10 comprimidos para ele. 10. Ele vai melhorar bem. Com água. Sai queimando tudo. Aleluia. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Já entraria assim. Aí lá vem a irmã. Um momentinho só, irmã. Medir temperatura, né? Tudo bem com a irmã? Tudo bem, irmão. Tá bom. Aí, irmão, olha a situação. Como é que um culto pode ir desse jeito, irmão? Dá 50 comprimidos para ela. Aleluia. O pastor fez essa ilustração, judeu radicado nos Estados Unidos, mas na verdade o Espírito Santo prescruta a nossa temperatura diariamente. E você sabe, e eu também, como é que está a nossa temperatura. Por isso eu estou dizendo, temos que ter a humildade de dizer diante de Deus, eu não estou mesmo, mas eu preciso melhorar. E estou aqui diante da presença do Senhor, porque só o Senhor pode me aquecer. Eu preciso sair dessa frieza espiritual. Renova os nossos dias como dantes. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. Porque pelo que eu estou vendo, aleluia. Revista. Quando Jesus disse aos seus discípulos, é a página 42 aí já, né? Que eu notei aqui em cima. Quando Jesus disse aos seus apóstolos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. De acordo com a tradução original, ser-me-eis testemunha quer dizer, sereis meus mártires. Eita, que diferença! A palavra martírio vem do grego martiria, que quer dizer testemunha. Logo, comete um equívoco. Coloquei assim, ó. Logo, comete um equívoco quem conceitua que o batismo com o Espírito Santo se limita a revestir o cristão de poder apenas para que ele fale em outras línguas. É um equívoco. É um equívoco. Quando Jesus mandou ficar lá, é que nem está falando aqui em línguas. Línguas estranhas veio em consequência do que Jesus disse que falaria em nova língua. E falar em língua é evidência do batismo com o Espírito Santo. Tem alguns irmãos que estão com um novo conceito aí, dizendo que necessariamente batismo com o Espírito Santo, a evidência não é falar em línguas. Não precisa falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo. Vamos ver se precisa ou se não precisa. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, pastor Mailton. Se é a evidência ou não. Capítulo 10, Pedro na casa de Cornélio, se não me engano. É assim, ó. Capítulo 10, veja aí o versículo 46, pastor, para frente. 45.
44. Vamos lá. 10:44, Atos dos Apóstolos. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. 46. Porque os ouviam falar em línguas. Porque o quê? Os ouviam falar em línguas. Porque o quê? Os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Amém, Deus abençoe. Qual era a evidência? Falar em línguas. Só identificaram que havia sido batizado foi porque estava meio alegre e tal, aquela coisa. Não, eu correndo que nem o pessoal chama aí dos aviãozinhos, não sei o quê, e tal. Não era somente isso, não. Porque os viram falar em línguas. Essa é a evidência, não é? Então, a gente precisa dar uma demonstração de poder genuíno, irmão. Alguém pode usar qualquer gesto, enfim, vai para lá, para cá e tal, para louvar a Deus, mas isso não é expressão de espiritualidade. Poderá até estar cheio do Espírito Santo, mas tem algumas vezes que as pessoas querem mais aparecer do que uma demonstração do Espírito Santo. Uma certa ocasião me perguntaram lá na escola teológica: ô pastor, o que é que o senhor tem a dizer desses aviãozinhos na igreja? Eu nem sabia que chamava aviãozinho, que era aviãozinho. Que aviãozinho, irmão? Lá na sala teológica. Essas pessoas que levantam mesmo na hora da pregação e saem andando e pula daqui, pula de lá, tal, não sei o que. Mas isso é aviãozinho? A gente chama os aviãozinhos no meio da igreja. Digo, meus irmãos, é o seguinte, eu estou pastor num setor, naquele tempo eu estava na cidade de Itapevi, que eu tenho feito o possível para preencher todo o espaço com a divulgação e ensino da palavra de Deus. De modo que lá não tem espaço para essas aeronaves nem levantar voo e nem pousar. Às vezes acham que eu não sou pentecostal. Como também não achavam que Paulo era tão pentecostal assim. Foi preciso Paulo escrever para ele dizendo: eu falo até mais língua do que vocês, rapaz, vocês estão preocupados com isso? Você precisa estar cheio do poder, não somente falar em línguas estranhas, não. Jesus mandou ser revestido do poder. Língua estranha é consequência, como uma evidência que o batismo do Espírito Santo aconteceu. Amém. Eu não estou contra nada, só estou dizendo que tudo tem que ter tempero. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, foram me levar em casa, me apresentar diante da matriarca, a minha mãe, dirigente de oração, mulher experiente, muitos anos. Quando as irmãs chegaram e disseram: ele foi batizado com o Espírito Santo. Foi batizado? Que maravilha! Só que eu vou lhe dizer uma coisa, viu, meu filho? Você procure agora de Deus sabedoria para saber usar os dons do Espírito, para não ficar que nem menino lá pulando sem necessidade, gritando fora de tempo, atrapalhando a mensagem da palavra de Deus. Viu? Aprenda. E eu já recebi logo a primeira aula na entrada. Mas tem gente que não quer aprender. Acha que recebeu o batismo com o Espírito Santo, ninguém mais, nem o pastor não pode falar, ninguém pode dizer, porque eu tenho o dom. Ali você não tem nada, porque nós somos simplesmente um condutor, que se estiver limpo, esta água gloriosa do Espírito Santo passa por ela e aí traz edificação aos outros, não traz problemas não. Bom, pelo que eu sei, meu tempo está... Tem uns minutos ainda? Então resta ainda algum sacrifício. Vejam bem. Tem uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar.
Muito bem. Irmãos, 42 eu já li. Já li 42 aí? Quero ler aqui ainda no 42 ainda, um pedaço aqui no final aqui. Final não, no meio ainda. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes não só encheu os apóstolos de poder para serem testemunha de Jesus, como também assinalou a inauguração da igreja. Eu devo dizer alguma coisa aqui nessa questão da inauguração da igreja, que eu era para ter falado aqui, mas eu achei que já estava muito pesado, essa questão de que ao invés de as lideranças trabalhar com as pessoas para ensinarem, não é? Elas produzirem fruto, elas ficam dando trabalho para a liderança da igreja, tomando o espaço, não é, da liderança da igreja, que deveria ensinar, enfim, não, porque tem que ficar cuidando de quem não cresce na vida espiritual, não é? Então, sabe que os apóstolos, eles tomaram muito cuidado com isso, não queria nada que pudesse impedir a vida dele de oração e da palavra, mas o que a gente encontra de gente fazendo isso, querendo atrapalhar o que a liderança está fazendo, porque acha que tem que ser assim, acho que sim, já falei sobre isso. O que eu quero dizer é exatamente sobre esta questão. Vejam bem, o texto diz assim: o derramamento do Espírito Santo de Pentecostes não encheu os apóstolos de poder para serem testemunha de Jesus, como também assinalou a inauguração da igreja. A igreja. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: outras ficam mais dando trabalho, querendo explicação do porquê não vai continuar em determinado departamento na igreja, enfim, até obreiros na liderança da igreja, aquela coisa toda, e algum eu já vi dizer: irmão, agora é que eu trabalhei tanto, olha, irmão, que eu trabalhei nessa igreja, fui atrás de recursos, minha parente, inclusive, que não é crente, mas sempre ajudou aqui, e aí a gente fez o templo, tudo, quando chega na hora de inaugurar, me tira daqui. Isso é uma injustiça, irmão, isso é uma injustiça. Eu tenho uma palavra de conforto para esse irmão, para essa irmã. Eu tenho. Está na ata aqui do livro de Atos dos Apóstolos, sobre essa questão. Até Jesus passou por isso, irmão. Mas como, pastor? Ele fundou a igreja, ensinou a igreja, 3 anos, quando foi na hora de inaugurar, não foi para inaugurar. Foi um representante, o Espírito Santo. Ele também não inaugurou, não. Então, fica tranquilo, deixa que o Espírito Santo cuida. Aleluia. O ensino como base primordial do discipulado, página 43. Ensino. Os irmãos vão observar que, em algum momento atrás, noutras lições aqui, falei sobre a questão do caráter do ensinador, essa coisa toda. Não vou falar sobre essa questão, para não entrar no assunto do companheiro que deverá ministrar, não é? Mas aqui eu quero falar sobre o ensino como base primordial do discipulado. Acharam aí no 43? O ensino bíblico sempre foi e deve continuar sendo uma prioridade da igreja, tanto para a família num todo, como também para os novos discípulos que se convertem a Cristo. A cada dia que passa, urge a necessidade de ensinar a palavra de Deus ao seu povo, desde o berço até a velhice. Uma irmã chegou para o pastor e perguntou assim: pastor, a partir de quantos anos eu tenho que começar a ensinar a palavra de Deus ao meu filho que nasceu? Ele está com 7 meses, irmãos. Quanto tempo eu tenho o seu filho? 7 meses, irmãos. Está novinho ainda. Então, a senhora já perdeu 7 meses. Já perdeu 7 meses, irmã. Corre atrás do prejuízo aí. Menino já está ficando esperto. Você sabe quando é que a gente começa a envelhecer, irmãos?
Tem gente que diz, a pessoa começa a envelhecer quando está com 40, 50, 60. Conversa, irmão. Começamos a envelhecer, a pessoa começa a envelhecer quando nasce. No outro dia já tem um dia. E daqui um dia já está. A mamãe aparece, você está mexendo na lata de açúcar. Semente do pecado já está lá. Aleluia. Lamentavelmente, muitas igrejas nos dias atuais não dão mais ênfase ao ministério da pregação do que ao ensino, ministério do ensino. Isto se deve pelo menos a 2 motivos, a saber. Primeiro, é que a pregação tem uma mensagem projetada para o momento. Ela é dinâmica, enquanto que o ensino envolve um processo de aprendizagem contínuo. O pregador vem aqui, prega num congresso, enfim, tal, e aquela pessoa é tocada pela mensagem, o Espírito de Deus traz ela. Só que depois do culto, o pregador vai embora. E aquela pessoa fica. É aí que está a questão. No outro dia, são os ensinadores da igreja. Na escola dominical, sala de novo convertido, que vai começar o processo. A pregação, irmãos, é uma porta dourada muito bonita, que as pessoas, em primeira instância, se emocionam, está tudo certo. E se o pregador for daquele que vai num canto, volta no outro, vai. Muito bonita essa porta dourada. As pessoas vão entrar por essa porta aí. Achei a igreja certa. Só que, muitas vezes, abrimos a porta dourada, bonita da pregação, e nos esquecemos de fechar a porta dos fundos, por onde essas mesmas pessoas vão embora, e não voltam mais por falta de ensino. Então, esta é a grande questão. Digam comigo em nome de Jesus. Quando o pecador ouve a pregação, resolve seguir a Jesus. Mas quando ouve o ensino, ele decide servir a Jesus. Isso é bem diferente. Estou sentindo uma unção muito grande aqui nesta manhã. Muitas pessoas não sairão dessa escola as mesmas. E eu estou lutando para não sair o mesmo. Glória a Deus. A pregação, não importante a sua importância e finalidade, ela não forma discípulos. Olha só, que eu coloquei aqui. Mas atrai as pessoas para que sejam ensinadas a desenvolver-se como discípulas do Senhor Jesus Cristo. Isto significa que o ensino tem como propósito explicar a pregação. Deu para entender? O ensino explica a pregação. E as pessoas andam. Nós temos que nos esforçar para trazer as pessoas mesmo. Mas depois elas precisam crescer e ser discípulas para formar, produzir discípulos. Uma pena que o pastor Jorge está aqui ainda, não. Mas eu quero contar um testemunho que foi ele quem deu e eu achei interessante. Ele estava pregando numa determinada igreja e, em determinado momento, foi fazer o convite. Para a pessoa, o senhor quer aceitar Jesus como Salvador? Não, quero não. Mas como você não quer? Dizia o pastor Jorge. Como que você não quer? Você precisa aceitar Jesus? Não, não preciso não.
Não, você quer assim. Você quer assim. Não, não quero não. Mas você precisa, como que se você não aceita Jesus, você vai para o inferno, rapaz. Não, não vou não. Vai sim, a Bíblia diz. Vem aceitar Jesus. Não, não quero. Traz ele aqui, irmão, que ele quer assim. Aí o obreiro foi lá, não, vamos lá na frente, ele está chamando, eu não quero, não quer sim. Você vai ser condenado, porque não quer. E trouxe. Pastor Jorge contando. Ajoelha aí. Ajoelhou. Aí fez a oração, ó Deus, perdoa os pecados desse homem, enfim, tá. Registra o seu nome no livro da vida. Liberta pelo sangue de Jesus. Liberta. Registra o nome no livro da vida. Pronto. Levantou. Quando levantou, a paz do Senhor, você agora é crente. Não, eu não sou não. Eu não sou não. Rapaz, você precisa, não, então você não quer mesmo. Não, não quero não. Quer não? Tá bom, então se ajoelhe novamente. Porque eu agora vou desorar. Desorar agora. Se ajoelhou de novo. Ó Deus, na realidade, tentei ajudar esse homem, fazendo com que ele se convertesse a Ti, para que ele seja salvo, e ele não morra na sua condenação, e por aí vai, e tal, tal. Portanto, agora, Senhor, tira o nome dele do livro da vida, porque ele não quer não. Mas espera aí. Mas o nome já estava escrito? Estava escrito, mas eu estou pedindo para tirar, porque você não quer, eu estou mandando tirar. Não, então já que está, deixa, eu quero. Aleluia! Presbítero da igreja, dirigente de uma congregação lá. Esse é o evangelho que pregamos. Agora ele quer. Tá bom. Meu tempo já está vencido. Eu vou somente citar, se o senhor me permite, um minutinho só para o senhor presidente. Cuidados essenciais para um novo discípulo. Só vou ler, tá? Olha só. Cuidar de uma terra semeada é tão importante quanto o trabalho de arar o campo e plantar a semente, para depois colher os frutos. Isto vale também para a semeadura cristã, pois a primeira coisa que a igreja precisa e deve fazer após a semeadura da palavra de Deus é, sem dúvida alguma, se preocupar com os cuidados preliminares para com a formação do caráter espiritual de um novo discípulo que vem a Cristo. Sim ou não? Muito bem. Aí coloquei assim: assistir as pessoas que vêm a Senhor Jesus, ou seja, dar assistência às pessoas que vêm ao Senhor Jesus, é sem dúvida uma das tarefas mais difíceis da igreja. Isto porque era exemplo de uma semente que brota, agora se inicia a fase em que a planta começa a crescer, para dar o próximo passo, que é nascer e desenvolver o fruto, ou seja, progredir na maturidade cristã. Isto significa dizer que o relacionamento desse novo convertido com Deus ainda não está de tudo firmado pelo fato de haver recebido a Cristo como seu Salvador e começar a frequentar a igreja. Não está resolvido ainda. Não obstante aceitar Cristo seja o fator mais relevante, não deixa de ser ainda o primeiro passo, pois é nesse primeiro momento que começa a se travar a batalha espiritual e cruciante para este novo convertido. Ele abriu o coração para Cristo entrar, mas na maioria das vezes a sua família, amigos e outras pessoas do seu relacionamento ignoram essa sua decisão. Afora ainda o fator principal, que é ele ter que abandonar os hábitos do velho homem e precisa ser informado de como fazê-lo. Por isso, urge uma assistência espiritual efetiva por parte da igreja para não perdê-lo de vista e o ajude no processo do seu crescimento e maturidade espiritual. Uma mãe que acaba de dar à luz a um filho jamais começaria a alimentá-lo depois de alguns dias de nascido, mas logo após o seu nascimento. Ou alguém aqui, quando nasce alguém na família, espera uns 3 dias para poder começar a alimentar. Olha só, concluindo, a igreja não pode mostrar habilidade na hora de fazer o parto.
mas ser ineficiente quanto ao cuidado pediátrico. É aí que é o problema. Ou seja, prestar os cuidados ostensivos ao recém-nascido. Em outras palavras, isto quer dizer que, ao se ganhar uma nova pessoa para Cristo, o processo alimentar precisa começar de imediato. A falta dessa iniciativa justifica o porquê boa parte das pessoas que vêm à igreja e aceitam Cristo não retornam. Olha só, concluindo, o segundo importante fator a ser considerado após o nascimento de um novo discípulo não é menos importante do que o primeiro, pois este está relacionado com o tipo de alimento que ele vai precisar receber para o seu desenvolvimento espiritual. Este será o momento em que os mestres da palavra de Deus devem entrar em ação. E a Bíblia sugere o cardápio como segue. 1 Pedro 2 e 3. Diz assim: desejai, esse é o cardápio, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Amém. Esse caso está encerrado.